Poucas coisas na história causaram mais destruição do que uma traição. Impérios caíram, reis morreram, guerras começaram e milhões de pessoas sofreram, porque alguém decidiu trair. Mas existe uma traição específica que mudou completamente o rumo da humanidade. Uma traição tão brutal, tão inesperada e tão devastadora que até hoje historiadores discutem como ela conseguiu acontecer. E o mais assustador, ela não foi cometida apenas por ambição, foi movida por medo, poder e sobrevivência. O nome dessa história atravessou séculos como símbolo máximo de confiança destruída. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás dessa traição existia algo ainda mais sombrio. Imagine viver em um dos maiores impérios da Terra, um lugar rico, poderoso, praticamente impossível de ser derrotado. Exércitos gigantescos, muralhas enormes e uma capital considerada invencível. Durante séculos, Constantinopla foi o coração do Império Bizantino, uma cidade tão rica que parecia saída de um sonho. Ouro, comércio, cultura e religião se misturavam em uma potência que dominava o mundo conhecido. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco, e às vezes o perigo não vem de fora das muralhas, vem de dentro. No início do século XIII, o mundo cristão organizava mais uma cruzada. Oficialmente, o objetivo era recuperar Jerusalém. Guerreiros europeus partiram acreditando que estavam lutando pela fé, mas no meio do caminho, tudo mudou. Intrigas políticas, dívidas gigantescas e jogos de poder começaram a transformar aquela missão religiosa em algo completamente diferente. E é aqui que começa uma das maiores traições da história. Os cruzados chegaram até Veneza, uma das cidades mais poderosas do comércio europeu. Eles precisavam de navios para continuar a viagem, mas havia um problema: não tinham dinheiro suficiente para pagar. Então, os venezianos fizeram uma proposta. Em troca da dívida, os cruzados ajudariam Veneza em batalhas políticas e militares. Aos poucos, a cruzada deixou de ser sobre religião. Virou um jogo de interesses. Enquanto isso, dentro do Império Bizantino, o caos político crescia. Disputas pelo trono, corrupção e crises internas enfraqueciam Constantinopla. E foi então que surgiu um homem desesperado, Aleixo Ângelo. Ele prometeu aos cruzados riquezas imensas se ajudassem a colocá-lo no trono bizantino. Era a oportunidade perfeita. Os cruzados aceitaram. Pense nisso por um segundo. Um exército cristão, criado para lutar contra inimigos da fé, agora marchava contra a maior cidade cristã do Oriente. Isso sozinho já parecia absurdo, mas o pior ainda estava por vir. Quando os cruzados chegaram diante das muralhas de Constantinopla, a cidade entrou em choque. Ninguém conseguia acreditar que soldados cristãos estavam prestes a atacar outros cristãos. Mas aconteceu. Em 1203, a cidade foi invadida pela primeira vez. Aleixo foi colocado no poder, mas logo ficou claro que ele não conseguiria cumprir as promessas financeiras feitas aos cruzados. A população começou a odiar os invasores. Revoltas explodiram pelas ruas. O clima virou puro caos. E então veio a traição definitiva. Sentindo-se enganados e sem receber o dinheiro prometido, os cruzados decidiram tomar Constantinopla para si mesmos. Em 1204, um dos maiores horrores da Idade Média começou. A cidade, considerada invencível, caiu não para inimigos estrangeiros, mas para aqueles que deveriam protegê-la. O saque de Constantinopla foi brutal. Igrejas foram destruídas, bibliotecas queimadas, tesouros roubados, mulheres violentadas, crianças mortas. Soldados invadiram locais sagrados e arrancaram ouro de altares religiosos. Relíquias preciosas desapareceram para sempre. O coração do Império Bizantino foi despedaçado por seus próprios aliados. E talvez o mais chocante seja que isso não aconteceu em um ataque rápido.
Durante dias, a cidade inteira foi consumida pela violência. Pessoas eram executadas nas ruas enquanto igrejas pegavam fogo. O medo tomou conta de tudo. Muitos historiadores acreditam que a destruição causada pelos cruzados naquele momento foi ainda pior do que a causada pelos inimigos islâmicos em guerras posteriores. Mas aqui está o detalhe mais importante dessa história. Essa traição mudou o mundo para sempre. O Império Bizantino jamais se recuperou completamente. Mesmo voltando ao controle anos depois, ele ficou enfraquecido demais. Séculos mais tarde, Constantinopla acabaria conquistada pelos otomanos. Muitos historiadores acreditam que a queda definitiva do Império começou exatamente naquela traição de 1204. Ou seja, um dos maiores impérios da história não caiu apenas pela força dos inimigos. Caiu porque foi destruído por dentro. E sabe o que torna tudo ainda mais perturbador? Grande parte dos cruzados acreditava estar fazendo a coisa certa. Eles justificavam suas ações dizendo que precisavam sobreviver, pagar dívidas ou cumprir promessas. Isso mostra algo assustador sobre o ser humano. Muitas das maiores atrocidades da história foram cometidas por pessoas convencidas de que estavam certas. Mas existe outra camada nessa história, que quase ninguém comenta. Veneza saiu extremamente fortalecida depois da queda de Constantinopla. Enquanto o império sangrava, os comerciantes venezianos enriqueceram absurdamente. Rotas comerciais foram dominadas, riquezas foram transferidas e o equilíbrio econômico do Mediterrâneo mudou completamente. Para alguns historiadores, toda a cruzada acabou sendo manipulada desde o início por interesses financeiros escondidos atrás do discurso religioso. E isso faz surgir uma pergunta inquietante: quantas guerras realmente acontecem pelos motivos que nos contam? Quantas vezes líderes usam ideologias, fé ou patriotismo, enquanto o verdadeiro objetivo é poder e dinheiro? A maior traição da história talvez não tenha sido apenas a invasão de Constantinopla. Talvez tenha sido a manipulação de milhares de pessoas comuns que acreditavam estar lutando por uma causa nobre enquanto eram usadas como peças em um jogo político gigantesco. Agora imagine o terror da população naquela época. Pessoas olhando para os soldados que carregavam a mesma fé, os mesmos símbolos religiosos, os mesmos discursos, e percebendo que eram exatamente eles que estavam destruindo tudo. Deve ter sido uma sensação impossível de descrever. Como confiar novamente em alguém depois disso? E talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão atual, porque traições nunca desapareceram. Elas apenas mudaram de forma. Governos traem populações, líderes traem aliados, amigos traem amigos. E muitas vezes a destruição causada por alguém próximo é muito maior do que a causada por um inimigo declarado. A verdade é que seres humanos têm medo de inimigos externos, mas raramente percebem o perigo que vem de dentro. Impérios não costumam cair apenas pela força. Eles caem quando confiança, união e estabilidade começam a desmoronar. E foi exatamente isso que aconteceu em Constantinopla. O mais irônico é que os cruzados partiram dizendo que queriam defender a fé cristã. No final, destruíram uma das maiores cidades cristãs do mundo. Essa contradição é o que transforma essa história em algo tão chocante, porque mostra como ideais podem ser corrompidos quando ambição, medo e ganância entram em cena. E existe uma lição perturbadora nisso tudo. Às vezes, as pessoas que prometem te salvar podem acabar sendo aquelas que mais vão te destruir. Séculos depois, o saque de Constantinopla ainda é lembrado como um dos momentos mais vergonhosos da história medieval. Não apenas pela violência, mas pela quebra total de confiança. Foi um evento tão traumático que aprofundou ainda mais a divisão entre cristãos do Oriente e do Ocidente,
uma ferida que deixou marcas por centenas de anos. Agora pensa nisso, se até aliados podem destruir impérios inteiros em quem realmente é seguro confiar. E talvez essa seja a parte mais assustadora da história humana. As maiores ameaças quase nunca vêm daquilo que esperamos. Elas surgem disfarçadas de amizade, proteção e promessa de ajuda. Se você chegou até aqui, comenta uma coisa. Você acredita que a maior destruição da história veio de inimigos ou das traições? Quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias reais, que parecem roteiros de filmes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar os eventos mais chocantes e sombrios que mudaram o destino da humanidade.